boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa reunião do Ministério Unicristo. E nós estamos começando esse culto, nosso culto dominical, aqui diretamente do Rio de Janeiro, aqui do bairro de Braz de Pina. E você que está aí ligado conosco, nós estamos aqui nessa tarde para glorificar a Deus, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E eu te convido a participar conosco nesse momento, para estar meditando na palavra, para estar adorando, para estar louvando a Deus nesse dia, amém? E nós vamos entregar a Deus agora esse momento de oração, esse momento de meditação. Senhor Deus, que nesse momento, Pai, Tu esteja conosco nessa tarde, que Tu esteja na vida de cada um que está participando aí conosco nessa live, que o Teu Espírito esteja falando a cada coração, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos orientar. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela Tua proteção, pela Tua presença, pelo Teu poder, Senhor. Ó Deus, por Tu seres fiel a nós, Senhor, por Tu seres quem és, Senhor, nosso Criador. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo, Pai. Nós Te agradecemos pela vida de cada um que está entrando nessa live, que vai estar conosco aqui, Senhor. Que o Espírito de Deus o traga, Senhor. Que o Espírito Santo fale mais forte a cada coração. Em nome de Jesus, Pai querido. Assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. E nessa tarde eu gostaria de estar meditando com vocês em uma passagem bíblica, né? Nós gostaríamos de estar meditando ali em livro na epístola de 1 Timóteo 5. Você que tem a sua Bíblia em casa, 1 Timóteo 5, tá? Aliás, 4, 1 Timóteo 4. Amém? Você abriu aí a sua Bíblia, 1 Timóteo 4. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a apostasia dos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensinamento de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo Deus criou e é bom, recebido com ações de graças, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pelas orações é santificado. Amém? Vamos meditar um pouquinho nessa palavra, né? Que apostasia, o que é essa palavra apostatar da fé? Apostatar é a pessoa se afastar daquilo que ela professava antes. Ela negar aqueles princípios que ela afirmava, aos quais ela defendia antes. Então, aquele que apostata da fé, ele se afasta dos princípios que Deus estabeleceu. Aquele que apostata da fé é aquele que conhecia a palavra de Deus, conhecia a vontade de Deus, professava a vontade de Deus, mas começa a negar, a falar tudo o contrário daquilo que professava. E o que mais a gente tem visto hoje são pessoas que estão desviando, não só desviando da palavra, mas que estão se voltando contra aquela palavra que antes ela cria e ela confessava. E aqui nessa palavra nós vemos que, olha aqui, Paulo, né, já naquele tempo, na igreja primitiva, ele já se deparava com esse tipo de problema, né? Mal o evangelho começou a ser difundido, já pessoas começaram a distorcer o evangelho de Cristo, começaram a apostatar do caminho que já estavam começando a trilhar, da fé que estavam começando a expressar, daquilo que estavam defendendo. E já naquele tempo se levantavam pessoas contra o evangelho para afastar aqueles que estavam começando a crer, né? Isso é muito importante, porque à medida que o final dos tempos se aproxima, à medida que o homem, né, vai se afastando da vontade de Deus, o mundo vai se colocando cada vez mais
com o homem, com a vontade humana no centro, deixando os princípios de Deus, né? Em vez de Deus estar no centro das nossas vidas, o homem vai sendo colocado no centro das suas vidas, crendo nas suas próprias concepções, deixando de lado o reconhecimento de um Criador, mas isso vai aumentando. Então, a apostasia também vai aumentando. Olha só, a Bíblia diz aqui, né? Paulo diz a Timóteo, quando escreve a Timóteo, o Espírito afirma expressamente: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, obedecendo a espíritos enganadores. Então, o que leva o ser humano a se apostatar, né? O que leva o ser humano a negar a fé em Cristo, a criar heresias, a deixar os princípios do Criador para criar outros princípios e dizer que os princípios do Criador estão errados, né? Ou que existem outros princípios que devem ser considerados e não aqueles que o Senhor criou. O que leva o homem a fazer isso aqui está bem expresso, né? Espíritos enganadores. Existe um mundo espiritual. Muitos creem que existe somente o mundo material, mas, segundo a palavra de Deus, né, nós temos também um mundo espiritual. Existem anjos caídos, existem espíritos enganadores, existem espíritos que lutam contra o homem para que ele não ande na vontade de Deus. E a esses espíritos nós chamamos de opositores, nós chamamos de demônios, né? E a Bíblia chama de demônios. Então, primeira coisa que faz a pessoa apostatar, quando alguém se desvia da fé, da palavra, do ensinamento da palavra de Cristo, né? Com certeza, o que o levou, a primeira coisa que o levou, além, né, da sua soberba, é obedecer espíritos de demônios. Porque o espírito de demônio, ele atua na soberba do homem. Quando o homem dá a brecha, achando que ele é que tem que conduzir a sua própria vida, que ele não precisa de Deus, aí ele dá a entrada para um espírito enganador, que vai fazer com que ele seja enganado e que ele engane a outros. Olha só o que fala aqui, que pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem cauterizada a própria consciência. Então, o que acontece? O homem começa a se sentir, né, poderoso, o homem começa a se sentir independente de Deus, e ele acha que ele pode conduzir a sua vida sem Deus, seja ele que cria na palavra ou não, e aí o demônio começa a entrar nessa pessoa para usá-lo com mentiras, porque ele tem a sua consciência cauterizada. Ele já não consegue mais entender que ele está errado, que existe o pecado. Não é pecado não, nós somos livres. Sim, nós somos livres. A palavra de Deus diz que nós temos livre-arbítrio, sim. Mas nós somos livres até o momento em que nós não nos chocamos com a vontade do nosso Criador. Você é livre, sim. Mas o que você prefere? A sua liberdade, né? Liberdade para estar dentro do plano de Deus e ser livre em Deus, livre das coisas que ofendem a Deus e que te destroem, ou ser livre para fazer aquilo que Deus não te atribuiu fazer, né? E que vai te destruir. Qual é a liberdade que Deus nos deu? A liberdade que Cristo nos dá. A liberdade em Cristo é a liberdade para servir a Deus, para estarmos dentro do propósito de Deus. E quando Paulo escreveu a Timóteo, né, ele estava escrevendo a um jovem cristão, a um obreiro que ele estava preparando para que levasse a palavra, e ele já estava vendo, né, naqueles tempos a apostasia, e já estava mostrando que quanto mais os finais dos tempos se aproximassem, mais essa apostasia ia se aproximar, ia se aumentar, né? E ele já estava advertindo a Timóteo: olha, muitos se apostarão, cuidado, Timóteo, tem cuidado na palavra, né? E olha só, né, o que ele admoesta, né, a Timóteo, né? Que pela hipocrisia dos que falam mentiras. Deus, ele nos dá discernimento. Se tem um dom que a gente tem que buscar dentro da palavra, é o dom do discernimento. Não é? Por que o discernimento? Muitas pessoas procuram dons, né? Existem dons maravilhosos aí, é o dom da fé, é claro, né? Através do dom da fé pessoas são curadas, né? Milagres acontecem. Sim, o dom da profecia, que é explanar, trazer a claridade, a palavra de Deus, né? Profetizar.
sim, clarear aquilo que Deus quer que nós conheçamos, né? Ensinar também, o dom de ensinar. Porém, olha só que coisa interessante, né? Aquele dom que te leva a não ser enganado por aqueles que são usados por demônios hoje, com doutrinas de demônios, é o dom de discernimento. E é esse que a igreja mais tem que procurar agora, nesse momento em que nós estamos nos finais dos tempos, e tem se levantado muitos falsos profetas, muitos que têm pregado coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, que têm pregado movimentos que estão exaltando a coisas falsas. São hipócritas, ensinam uma coisa e fazem outra. Não é? E fogo estranho, é como se fosse fogo estranho que era apresentado por certos sacerdotes desviados no Antigo Testamento, quando eles apresentavam fogo estranho ali no altar do sacrifício, Deus abominava. E hoje em dia, quanto fogo estranho tem sido colocado dentro das congregações cristãs? Hoje, né, as pessoas querem usar a Deus, fazer trocas com Deus, dizer que Deus vai fazer aquilo que ela quer. É o sonho dela que vai prevalecer e Deus vai realizar seus sonhos. Mas Deus não está comprometido em realizar sonhos. Jesus não veio aqui e disse assim, olha, eu vim para que os seus sonhos terrenos sejam realizados. Ele não falou isso. Ele disse sim, que ele veio para salvar aquele que se havia perdido. E é claro, ele dá vida com abundância, sim, isso sim. Mas em momento nenhum, Jesus, ele colocou, não é, como sendo prioridade os nossos sonhos. Até porque, quem sabe o melhor, né, o melhor objetivo nosso de vida que a gente tem que ter é Deus. Então é o contrário. As pessoas estão invertendo as coisas. O sonho teu tem que ser o sonho de Deus. Todos os profetas que foram chamados, eles foram chamados para cumprir o propósito de Deus e não o seu próprio propósito. Você vê que Abraão chegou para Deus e falou, olha, o meu sonho é esse. Ele tinha um sonho de ter filho, e Deus tinha também um sonho de dar um filho a ele. Mas não foi ele que chegou para Deus e falou, Deus, olha, não, meu sonho é esse, o Senhor vai ter que cumprir meu sonho, não. Foi Deus que chegou para Abraão e falou para ele, olha, eu te farei pai de muitas nações. E que bom, porque o sonho de Abraão se encaixava no sonho de Deus. Ele era um homem temente, era um homem de fé. Ele era um homem que tinha vontade de fazer a vontade do Criador. E quando é assim, o sonho daquela pessoa, que é uma pessoa que ama o Criador, geralmente se encaixa com a vontade do Criador. Mas quando não é assim, quando o sonho de uma pessoa é um sonho terreno, simplesmente para a sua própria exaltação, para a sua própria glória, para o seu próprio deleite, Deus não tem compromisso com isso. Ah, eu quero ser rico, eu quero ser milionário. Todo mundo quer, mas será que é isso que Deus quer para essa vida? Será que foi esse o propósito que Deus estabeleceu? Será que Jesus veio ao mundo para tornar as pessoas milionárias? A gente não vê Jesus falando isso, eu vim para que sejais milionários. Não, não quer dizer que uma pessoa não pode se tornar milionária, não pode ser próspera, que é muito melhor do que ser milionário. É outra coisa, ser próspero, né? Ser próspero, tudo te vai bem. E ainda que com pouco você consegue realizar muito. E ser milionário muitas vezes não é ser próspero. A pessoa pode ter muito dinheiro e tudo ir mal, né? E mal gastar esse dinheiro, e ter que gastar esse dinheiro com coisas que trazem tristeza, não? E que não é o que deveria fazer na sua vida, fazer um gasto desnecessário. Então, não é a mesma coisa? E muitos têm pregado por aí que Jesus veio para te fazer milionário. E tem colocado isso como foco da sua pregação. E desde quando é esse o compromisso que Jesus teve conosco? Ele veio nos trazer a perdão de pecado, salvação eterna e vida diante da presença de Deus justa. Vida em integridade, vida em justiça. Foi libertar-nos do jugo do pecado. É isso que Jesus veio pregar. Então, existe hoje uma confusão. As pessoas estão pregando um evangelho que muitas vezes é um evangelho em que estão usando mentiras, como diz aqui, hipocrisia, falam mentiras, e que tem a sua consciência cauterizada. Posso fazer o que eu quiser, Deus já perdoou. Sim, Deus te perdoou. Deus te perdoou mediante uma coisa chamada arrependimento. Mas quando você acha que você pode fazer o que quiser e não se arrepende daquilo que ofende a Deus, como que você vai ser perdoado se o perdão vem mediante arrependimento e mudança de vida, conversão? Tem que se pensar nisso. E muitos acham, o importante é amar a Deus, é estar na igreja. O importante não é estar na igreja, o importante é ser igreja. E o que é ser igreja?
Ser igreja é deixar que Jesus conduza a sua vida. Ser igreja é deixar que o Evangelho seja o seu modo de viver. Ser igreja é seguir os passos de Cristo. Ele trouxe a igreja. Ele trouxe os passos a ser seguido. Não é? E a gente sabe o que Jesus nos trouxe. Quem era Jesus? Você começar a meditar na vida de Jesus, você vai ver como ele era. O que ele veio fazer. Ele não exaltou a si mesmo. Ele veio buscar a glória do Pai. E como a gente vai entender um evangelho em que o homem exalta a si mesmo, em que o homem quer toma própria, em que o homem quer ser adorado, em que o homem que acha que ele é que realiza milagres, em que o homem acha que ele é que tem que ser o centro das atenções? Tem alguma coisa errada nesse evangelho. Tem uma coisa errada nessa igreja. Ser igreja, não é? O que Jesus veio? Ele veio dar a sua vida para que outros sejam salvos. Jesus deixava de pensar em si mesmo para pensar no seu próximo, para fazer a vontade do Pai. E como pode, se o mestre ele foi o exemplo, como pode então aquele que diz ser igreja dizer, o importante sou eu e que os outros, os outros cuidem de si? Não, nós viemos sim para fazer a diferença nos outros, naquelas vidas que estão aí. Muitas vezes a gente não consegue convencê-los, mas a gente pode dar o nosso exemplo para que seja seguido. E é claro que o livre-arbítrio é dele, é dela, não é? Ser igreja, Então, e hoje em dia nós vemos pessoas aí, pregando somente o egoísmo. Venha, Deus vai te abençoar, vai abençoar a sua casa, vai abençoar o seu filho, vai abrir a porta de emprego, e tudo bem, isso não está errado. Mas em que momento, não é falado para essa pessoa, venha porque Deus te fará uma pessoa que vai influenciar a outros, que vai refletir a glória de Deus. Venha porque Deus vai te fazer uma pessoa que vai, lutar contra o pecado, vai vencer o pecado e mostrar como outros também têm que vencer o pecado e agradar a Deus. Esse é o evangelho que tem que ser pregado nos últimos dias. Não é o evangelho de troca, de moeda de troca com Deus. Olha, você dá tanto para Deus, você dá tanto que Ele vai te dar tanto. Você dá dinheiro que Ele vai te abençoar com dinheiro. Em que momento Cristo falou que nós compraríamos as bênçãos de Deus com dinheiro? Em que momento Deus disse, Jesus falou, Deus falou através de Jesus, que Ele trouxe pactos para serem feitos através de bens materiais. Você dá o seu fruto, você dá tanto da sua casa, você dá tanto do seu dinheiro, e que Deus vai derramar bênçãos do céu sobre você. Em nenhum momento Jesus falou que de graça recebeste, de graça dai. Isso não quer dizer que você não vai ajudar os seus irmãos, isso não quer dizer que você não vai ajudar a sua congregação, isso não quer dizer que você não vai apartar algo da sua finança para abençoar, a obra que está sendo feita em prol de pregar o evangelho. Mas isso não pode ser uma moeda de troca com Deus. Deus, eu te dei tanto, agora você vai ter que me dar isso. Jamais Jesus ensinou assim. Então, quando você ouvir esse tipo de evangelho ser pregado por aí, desconfie. É fogo estranho. Quando você vira um evangelho em que as pessoas estão apenas preocupadas com a sua própria vida, estão apenas preocupadas em realizar seus próprios sonhos, desconfie. Isso não quer dizer que você não vai realizar os seus sonhos. Mas, mais uma vez, voltando a dizer, qual é o sonho de Deus para a tua vida? Você já procurou saber? Você tem que procurar saber o propósito de Deus para a sua vida. É assim que o seu sonho será realizado. Deus vai se comprometer em realizar o seu sonho quando o seu sonho for o sonho que Deus preparou para você. Nós somos os servos. Nós somos os servos. Ele é o Senhor. Deus é o Senhor. E as pessoas estão invertendo isso hoje. Parece que o homem é o Senhor e Deus é o servo. Eu mando, Deus obedece. Eu dou, Deus me devolve. De forma alguma. Ele é o Senhor, Ele criou todas as coisas, Ele tem a primazia, toda a honra é para Ele, toda a glória é para Ele. Nós fomos criados para Ele, por Ele, nós somos dele. Nós viemos por causa dele e não Ele por causa de nós. Ele nos criou para a sua glória e não Ele foi criado para a nossa glória. Essas coisas é que nós temos que atentar. Então, cuidado com a apostasia, porque muitos hoje em dia estão pregando por seus próprios interesses,
para exaltar seu próprio nome. Quando você vir alguém falando eu, muito eu, e tirando Cristo do foco, cuidado, porque o nosso eu não faz nada. O Senhor Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Por contrário, o nosso eu tem que ser levado à cruz. Muitas vezes o meu eu tem que ser deixado lá nos pés da cruz para fazer a vontade do Pai. Assim como Jesus, ele falou, eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ou será que Jesus muitas vezes não quis fugir, né, daquele sacrifício que ele tinha que realizar? Ou será que muitas vezes Jesus não se sentiu perseguido, incompreendido? Com certeza, ele foi perseguido, mas ele não deixava o foco, porque a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Será que muitas vezes Jesus, ele não se sentiu cansado como homem, ele não tinha que parar, não é? Será que ele não chorou? Ele chorou também. E no Getsemane ele falou, Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Olha só, isso é evangelho. Isso muitas vezes não atrai muita gente. Não atrai, por contrário, espanta, né? Por que eu vou seguir um caminho onde eu vou ter que deixar a minha vontade de lado para fazer a vontade de um Deus? Mas isso é que é o evangelho. E esse Deus que te criou, ele sabe o melhor para você. Ele jamais vai te colocar numa furada, como dizem por aí. Deus jamais ele vai te abandonar. Se a tua vontade é fazer a vontade dele, ele jamais vai te deixar sozinho, ainda que pareça que tudo está contra. Deus vai fazer com que essa situação seja revertida em seu favor, seja qual for. Quando você tem a Deus como prioridade da sua vida e a vontade dele, a vontade de fazer a tua vontade, a vontade de fazer a vontade dele na tua vida, com certeza, tudo que vier parecendo que é contra você, vai ser revertido em seu favor. Por isso mesmo, Paulo falou aos Romanos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Tudo vai cooperar para você. E aí sim, né? Aí sim o evangelho vai se cumprir na tua vida. E aqui continuando, né? Aqui já terminando. Terminando essa meditação. Que nós estávamos aqui em 1 Timóteo, quando ele fala, né? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem cauterizado a sua própria consciência. Esse é um problema muito sério hoje, em que as pessoas estão começando a cauterizar, né? Deixar sua consciência ali cauterizada, até impossível de entrar ali outra coisa na sua consciência. É impossível de entender que a pessoa tem que se arrepender de que ela está errada. A sua consciência já não está mais funcionando para entender o seu erro. As pessoas dizem, não, tudo é normal, tudo é aceitável. Ah, mas isso aqui não está contra a natureza que Deus criou, não importa, é normal. Tudo é aceitável, desde que você seja feliz, desde que você se sinta bem, tudo é aceitável. Satanás, nesses últimos tempos, está cauterizando. Não é pecado, não existe pecado. Não existe pecado, desde que você esteja fazendo algo em nome do bem, não é pecado. Mas a palavra de Deus é muito clara. E ela deixa bem claro que o pecado jaz à porta, sim. E que nós temos que atentar para que não caiamos nele. Que existe pecado, sim. Tudo que eu faço que vai prejudicar o meu irmão ou vai contra a natureza que Deus criou para mim, é pecado, sim. Quando eu engano, quando eu minto, quando eu calunio, quando eu defraudo meu irmão, quando eu tiro alguma coisa que não é minha, quando eu só penso no meu proveito próprio e prejudico o outro, é pecado, sim. Quando eu ponho os meus olhos naquilo que não me é lícito, quando meus olhos são lascivos, é pecado? Sim! Está aqui claro. Então, se você vir hoje em dia alguém pregando, não, o pecado já foi vencido, e você não tem mais que se preocupar com o pecado, não que você veja pecado em tudo, mas a gente tem que preocupar sim aquele que está de pé, olhe para que não caia. Não é dizer que você vai estar achando que Deus não perdoou os seus pecados, não, Deus já perdoou. Se você se arrependeu e quer fazer a vontade de Deus, Ele te perdoou. Você não tem que ficar toda hora pedindo perdão. Mas você tem que cuidar sim para que você não desagrade a Deus. Isso sim. Para que você não se assente na roda dos escarnecedores, sim. Porque estão escarnecendo de Deus. Estão sim dizendo que Deus ele não existe. Estão sim dizendo que não é bem assim.
que a vontade, que Deus não tem que estar no controle da vida do homem, quem tem que conduzir a sua vida é você mesmo. Sim, estão dizendo isso. Estão dizendo isso. Então a gente tem que tomar cuidado sim, para que a gente não seja enredado por essas falsas doutrinas, para que a gente não se apostate da fé, sim, não deixando que o pecado nos domine. E nem que ele nos acuse, porque se Jesus já nos perdoou pelo sangue dele, nenhuma condenação há, mas também não deixando que ele nos engane, que o erro nos engane, porque somos humanos, porque somos passíveis a estar nos enganando. E não deixando que a nossa consciência fique fechada, mas deixando que a nossa consciência seja trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, porque ele que convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence, mediante a palavra de Deus. Né? E como aqui Paulo estava admoestando Timóteo, que hoje sejamos admoestados pelo Espírito Santo de Deus. Guardai-vos dos espíritos enganadores, guardai-vos daqueles que acham que a gente tem que oferecer sacrifícios para Deus, quando Jesus já foi o próprio sacrifício vivo. Você não tem mais que oferecer sacrifício. O sacrifício agora é você estar com a tua vida diante de Deus, é você amá-lo, é você fazer a vontade dele. Guardai-vos daqueles que manipulam os outros seres humanos, que querem receber glórias que são devidas a Deus, que acham que têm autoridade espiritual sobre a sua vida, que eles é que têm que conduzir a sua vida. Nenhum líder vai conduzir a sua vida, ele vai te orientar, ele vai te mostrar na palavra, mas aquele que vai conduzir a sua vida, que vai ser autoridade sobre a tua vida, é o Espírito Santo de Deus. Claro, você precisa de pessoas que te orientem, você precisa de líderes que estejam ali te mostrando dentro da palavra. Mas para quem é a glória? Para quem vai conduzir a sua vida? O Espírito Santo de Deus. É claro que você precisa de mestres que estejam dentro da palavra hoje te orientando, pegando um versículo bíblico. Você também tem que ouvir essas pessoas anciãos, né? Aqueles que têm mais experiência, sim, ouvir o bom conselho. Mas aquele que quer manipular a sua vida, dizer que ele é que tem que dizer o que você vai fazer, não, ele vai dizer que Deus quer que você faça, dentro da palavra, e não é ele conduzir você, ele manipular você. Cuidado, porque o verdadeiro líder cheio do Espírito Santo, ele vai querer te aproximar de Deus e não somente dele, e não tirar vantagens para ele. O verdadeiro líder conduzido pelo Espírito Santo, ele vai te apresentar sempre Jesus, 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 tudo dele vai ser o foco, vai ser Jesus. Quando começa a tirar o foco de Jesus, ou quando começa a fazer um Jesus de troca-troca, ou um Jesus que ele vem só para satisfazer os seus desejos, desconfie. Porque Jesus veio para que você seja a imagem e semelhança do Deus vivo, para que você seja santo, separado para a glória de Deus. E é isso que tem que ser a prioridade na pregação da palavra. Passar disso é apostasia. Amém? Eu vou ficar por aqui hoje, tem muita coisa para ser meditada nessa palavra, mas eu vou passar agora a palavra para outros irmãos que estão aqui na nossa congregação.